Aqui é Ana Paula Vaccaro e hoje nós vamos falar sobre o medo de falar em público. Chega a dar medo, né? Só de falar. Segundo os especialistas, o medo de falar em público é os top 10. Ele está lá entre os primeiros. Entre medo de morrer, medo de cobra. Tem gente que tem mais medo de falar em público do que medo de morrer e medo de cobra. Que loucura isso! Mas por que nós temos tanto medo? Você já parou para pensar? Nós temos medo, na verdade, dos julgamentos. Nós somos uma sociedade altamente julgadora. O nosso sistema neurobiológico, o nosso cérebro, ele está preparado para ver o lado negativo das coisas e os defeitos. Nós olhamos os defeitos. Dizem que para cada um ato ruim que uma pessoa faz para ti, ela tem que fazer 9 para que você esqueça do negativo, para você ver como o negativo ele tem um impacto forte. Dizem que tudo começou com os nossos ancestrais, os homens das cavernas. Pensa bem, o cara estava lá nas cavernas, aí aparece uma folhinha se mexendo, e ele ia ficar esperando se aquilo ali era um passarinho, era um tigre, ou era uma ameaça, era o quê? Lógico que o nosso corpo evoluiu, o nosso cérebro evoluiu para que tocasse um alarme, para que a gente ou corresse, ou fugisse, ou enfrentasse. Então, você tem que entender também que além de nós termos esse medo do julgamento das pessoas, o medo é instintivo. E ele foi importante na época das cavernas, imagina, para fugir dos perigos. Só que nós... quando nós vamos falar em público, automaticamente, inconscientemente, nós começamos a ter aqueles efeitos que o medo causa, que é taquicardia, é normal, a respiração começa a ficar curta, tem gente que ruboriza a face, fica aquela coisa assim, aquele vermelhão. Eu no início da carreira ficava num vermelhão para falar em público, depois perde, depois esquece. Vai enfrentando e vai perdendo isso. Então, isso que você tem que entender. É instintivo, é natural e as pessoas famosas, acostumadas a falar, a própria Fernanda Montenegro, Maitê Proença já falou no Jô Soares, que ao falar em público sente a adrenalina. Então, efeito da adrenalina é normal, você vai sentir sempre. Qual é o grande problema das pessoas que não estão habituadas a falar em público? Elas começam a imaginar o pior. Ah, eu sei que eu vou... Já ouvi várias vezes isso do aluno. Ah, eu sei que eu não sou tão bom assim, eu sei que eu vou gaguejar, eu sei que vai ser horrível. Ou seja, a pessoa espera o pior. Então vamos fazer ao contrário. Então você tem um instinto que não adianta, você vai sentir o coração batendo mais forte, você vai sentir essa adrenalina. O que um profissional faz? O amador, ele demonstra aquele medo, né? O profissional faz o quê? Ele pega todo esse medo e canaliza. Ele usa essa adrenalina para se comunicar com o público. Ele faz alguma pergunta, ele interage para quebrar o gelo. Ele tem uma estratégia. Essa que é a diferença. Então, como é que faz para dominar o medo? Primeiro, dominar a sua respiração. A maioria das pessoas, quando começa a questão do medo, fica curtinha. Então a respiração curtinha, ela piora, a gente fica mais nervoso ainda. Então a respiração ela é fundamental para dominar o medo. Além de desenvolver coragem, autoestima, uma série de coisas, respiração é fundamental. E a respiração vai ser o assunto do próximo vídeo que eu vou fazer, não percam, onde eu vou falar como é que a gente pode usar essa respiração ao nosso favor, porque ela é uma estratégia para a gente dominar esse medo. Já começa aí. Outras coisas, praticar o autoconhecimento, analisar por que você tem medo, do que você tem medo, qual é a principal insegurança que você sente, como você sente. Tem gente que não tem, por exemplo, que consegue chegar em frente ao público, falar, mas quando o público faz perguntas, começa a se enrolar. Então você saber os seus pontos fracos.
Porque assim, não vai existir fórmula mágica. O que serve para uma pessoa não serve para outra, porque os graus de dificuldade são diferentes. E tem pessoas que têm fobia mesmo. E aí, eu geralmente encaminho para o meu coach, que é hipnoterapeuta. Funciona, gente. Hipnose, e nesses casos, funciona muito bem em casos de fobia. Às vezes a pessoa precisa procurar um atendimento, é um caso mais grave. Mas para quem tem medo, só medo, não é nada patológico, existem vários artifícios e estratégias. A questão é você se conhecer, saber o que precisa melhorar muito a questão do autoconhecimento. Não adianta seguir regrinha de oratória. As regras de oratória, elas são importantes para uma boa apresentação, mas elas não vão tirar o seu medo. O que vai tirar o seu medo é você mesmo. É você saber o que te causa medo e enfrentar isso, poxa. Tá na hora. Por quê? Sabe por quê? Porque você é merecedor. Começar a colocar isso na cabeça. Tem gente que diz assim, gostaria tanto de falar sobre o assunto tal, mas não me sinto preparada. Geralmente não se sente merecedor. Tem essas questõezinhas aí que precisam ser trabalhadas. Nos próximos vídeos a gente vai trabalhar e falar sobre todas essas questões. Então, inscreva-se no meu canal, deixe o seu feedback e até a próxima.